No mundo do diagnóstico por imagem, às vezes a peça mais importante de um quebra-cabeça não é aquela que a gente vê de frente, mas sim a que se revela de lado. Vamos mergulhar juntos nesse mistério e entender como uma simples mudança de ângulo pode mudar tudo. Olha só que situação. Um exame de mamografia padrão revela um achado. Ótimo, né? Só que, muitas vezes, ele deixa uma pergunta crucial no ar. Onde exatamente isso está localizado? E essa incerteza, essa dúvida, é o ponto de partida para uma investigação muito mais profunda, onde uma nova perspectiva se torna, bem, absolutamente essencial. E é justamente aqui que o desafio da localização começa. A gente tem uma imagem que sugere alguma coisa, mas ela ainda não nos conta a história completa. Para entender melhor, pensem numa estante cheia de livros. Se a gente olhar para ela só de frente, dá para saber em qual prateleira um livro está, certo? Mas não dá para dizer se ele está lá na frente, encostado no vidro ou lá no fundo da prateleira. A mamografia padrão nos dá essa visão frontal. Para saber a profundidade, ou no nosso caso, a altura exata de uma lesão, a gente precisa de um ângulo totalmente novo. E é para resolver esse problema da estante de livros que entra em cena a nossa solução. Uma solução de exatos 90 graus. A visão de perfil. E o segredo todo aqui é a precisão absoluta. Não é um ângulo aproximado, não. São exatos 90 graus. Essa perpendicularidade, essa simplicidade quase geométrica é o que desbloqueia toda a informação que estava faltando. Ela nos dá uma visão lateral pura, limpa, do tecido mamário. E o que é fascinante é que, mesmo mantendo esses 90 graus, a direção do raio-x pode mudar. O feixe pode vir do centro do tórax para fora, que é a chamada visão médio-lateral, ou de fora para dentro, que é a lateromedial. A escolha entre uma e outra vai depender exatamente do que os médicos precisam enxergar com mais clareza. Então tá, mas como, na prática, essa visão de perfil resolve aquele enigma do começo? Vamos ver as suas funções em ação. A visão de perfil tem duas funções principais, e elas são brilhantes. Primeiro, ela funciona como um GPS, localizando com exatidão a altura de uma lesão, se ela está na parte de cima ou na de baixo da mama. E segundo, ela revela uma coisa única, o comportamento de certas calcificações quando a gravidade entra em jogo. E aqui a gente entra num fenômeno que é incrível. O tal leite de cálcio são microcalcificações tão fininhas que, quando vistas de lado, elas se depositam por causa da gravidade, formando uma linha bem retinha. Sabe, como o açúcar no fundo de uma xícara de chá? Essa pista, que só, e eu digo só, é visível na incidência de perfil, é um forte sinal de que a lesão é benigna. Não é genial? Agora que a gente entendeu como funciona, o que essa perspectiva tão poderosa revela para a equipe médica no final das contas? O resultado é basicamente a gente sair da confusão e ir para a clareza, a gente deixa para trás uma imagem com sobreposição de tecidos e ganha uma visão limpa, fatiada. Isso revela não só a localização exata, mas também a forma real de uma lesão, dando dados que são cruciais para o diagnóstico. Certo. Então, em quais situações, em quais casos clínicos, essa visão de perfil se torna absolutamente indispensável? E o ponto aqui é o impacto direto no tratamento. Essa precisão guia a mão do cirurgião, ajuda a decidir se um nódulo realmente precisa de uma biópsia e, talvez o mais importante, pode até evitar procedimentos invasivos ao confirmar que certas calcificações são benignas. Isso traz alívio e segurança. No final, tudo se resume a isso. No diagnóstico por imagem, ter a ferramenta certa para conseguir a perspectiva certa não é só um detalhe técnico. É o que pode definir todo o caminho de um tratamento e mudar completamente um resultado. E isso nos faz pensar, em um mundo com tanta tecnologia avançada, que outras ferramentas, talvez tão sutis quanto esta, estão silenciosamente revolucionando a nossa capacidade de ver o que antes era invisível dentro de nós. A resposta, com certeza, continua a se desdobrar a cada dia.